Meu filho de 7 anos desapareceu na casa de campo, e minha sogra disse que me viu sair com ele, sonâmbula, mas que havia voltado sozinha. A polícia tentou me acusar. Finalmente, minha filha de 9 anos pegou o tablet e mostrou algo que havia gravado por acidente. Mas antes de continuar, conte-me nos comentários, de qual cidade você está me ouvindo? Eu adoraria saber até onde minha história chegou. O relógio na parede marcava 8h30 da noite quando Clara Mendoza, de 32 anos, levantou o olhar pela primeira vez em quase uma hora. À sua frente, sobre a mesa metálica da sala de interrogatório, havia um gravador ligado, uma pasta amarela com seu nome escrito em letras vermelhas e um copo de água que ela já não lembrava de ter tocado. Sentia as mãos dormentes, o ar pesado, o murmúrio dos tubos fluorescentes vibrando acima de sua cabeça. A voz do inspetor Herrera soava distante, como se viesse de um túnel. Senhora Mendoza, repetiu ele com uma calma quase cruel. A que horas a senhora viu seu filho pela última vez? Clara piscou. As palavras custavam a sair. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem do jardim, a mesa cheia de pratos, os balões amarelos, o cheiro do churrasco que ainda pairava no ar de sua memória. Aquele dia era o aniversário de sua sogra, e a fazenda de Helena de Rivas estava cheia de risadas e vozes familiares. Benjamin havia corrido de um lado para o outro, brincando com os primos, gritando que tinha visto um sapo perto do lago. Tudo parecia tão normal, tão cotidiano. Por volta das 4, respondeu finalmente. Ele brincava no jardim, com as outras crianças. O inspetor anotou algo sem levantar os olhos. E depois, Clara engoliu em seco. A lembrança se misturava com a confusão, e com uma sensação estranha, como se alguém tivesse mexido nas peças da sua cabeça enquanto ela dormia. Depois, não o vi mais. Achei que ele estava com sua irmã. Com Camila. Herrera assentiu lentamente, sem demonstrar qualquer emoção. Tinha aquele tipo de rosto que não se alterava nem diante da tragédia nem diante da mentira. Sua sogra declarou que a viu sair com o menino em direção à entrada. Pode confirmar? Clara olhou para ele incrédula. Sua garganta se fechou. As palavras eram uma faca repetida. Isso é falso, disse. Eu não saí com ele. Fiquei o tempo todo na cozinha, ajudando com a comida. O inspetor levantou o olhar. Seus olhos escuros, quase sem piscar, fixaram-se nela como se tentassem medir seu pulso interno. Tem certeza? Sim. Porque sua sogra afirma que a viu voltar sozinha, por volta das 5. Diz que a senhora parecia confusa. Clara fechou os punhos. Confusa. Essa palavra, dita por Helena, podia destruí-la. Ela tinha usado tantas vezes contra ela, disfarçada de preocupação. Clara está confusa, Clara precisa descansar, Clara não está bem desde que Benjamin nasceu. Cada frase, como uma gota constante, havia cavado sua reputação diante da família. O inspetor virou uma página. Seu marido também mencionou que a senhora estava tomando medicação. É correto? Clara levantou a cabeça bruscamente. Isso não tem nada a ver. Era um tratamento leve, por ansiedade. Suspendi há meses. Ansiedade por quê? Por cansaço. Por tudo. Por ser mãe, por ter que suportar uma casa onde cada palavra que digo é motivo de crítica. O silêncio caiu como um peso de chumbo. O inspetor a observou, e por um segundo seu olhar pareceu amolecer, embora logo retomasse seu tom profissional. Então nega ter saído com seu filho. Nego. E também não se lembra de tê-lo mandado a algum lugar. Não. Nem mesmo para brincar no quintal? Ele brincava com os primos. Havia adultos por perto. Não havia motivo para preocupação. O inspetor desligou o gravador. O clique do botão ecoou na sala. Isso será tudo por hoje. Clara ficou imóvel, olhando o reflexo de seu rosto na superfície metálica. Ela não reconhecia a mulher que via. Olheiras profundas, lábios secos, olhos vidrados. Uma mãe quebrada, acusada de perder seu filho. Ao sair da delegacia, a noite a atingiu com um vento frio. Na porta a esperava Daniel. Em pé, com as mãos nos bolsos, expressão tensa e olhar perdido. Ele não se aproximou. Não a abraçou. Apenas disse: mamãe está muito mal. Diz que não entende porque você mente. Clara olhou para ele, sem palavras. Você realmente acha que eu... Não sei o que acreditar, Clara. Todos dizem que te viram saindo com ele. Todos? Quem são todos? Sua mãe e seu irmão? Daniel suspirou, sem responder.
Nesse momento, ela compreendeu que estava sozinha. Enquanto o carro avançava pela estrada, Clara voltou mentalmente ao almoço. Aquele dia, o sol batia forte sobre os eucaliptos ao fundo. A mesa estava cheia, tios, primos, vizinhos da vila. Helena, ao centro, com seu vestido cor creme e aquele sorriso que não chegava aos olhos. Clara, querida, outra vez sem sal? Disse ela provando o arroz. Sua comida é tão saudável que parece de hospital. Alguns riram. Clara fingiu sorrir. Suas bochechas ardiam, mas ela não respondeu. Sabia que qualquer palavra que dissesse se voltaria contra ela. Daniel, filho, você antes comia tão bem, continuou Helena. Lembra quando eu fazia meu bolo de carne para você? Daniel assentiu, com um sorriso tímido. Claro, mãe. Helena olhou para ele com ternura fingida, depois desviou os olhos para Clara. É importante cuidar da família, não acha? Principalmente quando há crianças. A frase pairou no ar. Ninguém entendeu totalmente, mas Clara sim. Era um aviso disfarçado de comentário. Helena nunca gritava. Não precisava. Bastava seu tom medido, seu jeito de pronunciar cada palavra como se fosse um julgamento. Benjamin corria perto da mesa, com um galho na mão, rindo. Camila o seguia com seu tablet, gravando tudo. Mamãe, olha para ele, gritou a menina, e Clara sorriu pela primeira vez no dia. Por um instante, pensou que a felicidade poderia voltar, ainda que por pouco tempo. Helena ergueu a taça de vinho. Vamos brindar a família. Clara fingiu fazer o mesmo. Horas depois, quando as crianças já brincavam no jardim e o sol começava a se pôr, Daniel foi buscar mais carvão. Helena ficou com Clara na cozinha. O som da faca cortando vegetais preenchia o silêncio. Você parece cansada, disse Helena sem olhá-la. É normal. Foi um dia longo. Não, me refiro a, ultimamente. Daniel diz que você não dorme bem. Clara continuou cortando. Durmo o suficiente. Mães jovens tendem a se esgotar. Nem todas são feitas para lidar com tantas emoções. Clara largou a faca. O que quer dizer com isso? Helena olhou para ela com um sorriso lento. Só que você deveria se cuidar. Pelo seu bem. E pelo bem dos seus filhos. Nesse momento, Benjamin entrou correndo, com as mãos molhadas e um sapo nos dedos. Mamãe, olha o que encontrei. Clara se inclinou, rindo. Que nojo. Solta antes que pule no seu rosto. O menino soltou o sapo, rindo. Vou mostrar a vovó. Com cuidado, por favor, disse Clara. Benjamin saiu correndo. Foi a última vez que ela o viu. Quando o inspetor Herrera lhe perguntou depois sobre aquele momento, Clara se lembrou com tanta nitidez que sentiu um arrepio. Cada detalhe, a luz dourada do entardecer, o zumbido das abelhas, a voz de Helena chamando alguém da varanda. Mas naquele instante, nada parecia fora do lugar. Não até que o relógio marcou 5 horas e ninguém sabia onde estava o menino. Camila foi a primeira a perceber. Mamãe, não consigo encontrar o Benja. Clara secou as mãos e saiu para o jardim. Ele não estava com você? Ele foi com o tio Maurício, acho. Clara olhou ao redor, mas o jardim estava vazio. O riso das crianças havia desaparecido. Ela caminhou até o portão, olhou para a estrada e só viu poeira flutuando no ar quente. Benjamin! Gritou. Não houve resposta. No começo, todos pensaram que era um jogo. Daniel e Maurício revistaram a casa, a garagem, os arredores. Helena sentou-se no terraço com uma expressão serena, excessivamente serena. Não se preocupe, filha, disse com voz doce. É uma criança. Ele vai aparecer. Clara correu para a floresta. Chamou seu nome até ficar sem voz. Quando voltou, ofegante, Daniel a esperava com a polícia. A cena se transformou em um turbilhão de lanternas, vozes, perguntas. Um oficial anotava. Outro inspecionava o carro. Então Helena falou, com a calma de quem lança uma bomba e não se incomoda com o estrondo. Eu a vi sair com ele. Clara ficou paralisada. O que está dizendo? Sim, eu vi, repetiu Helena. Ela saiu com o menino em direção ao portão. Estava com o cabelo solto. Não respondeu quando falei com ela. Caminhava, estranha, como se estivesse dormindo. Todos a olharam. Daniel franziu a testa. Tem certeza, mãe? Claro, filho. Fiquei assustada ao vê-la assim.
Clara deu um passo para trás. Isso não é verdade. Eu não saí com ele. A senhora está mentindo. Helena suspirou. Filha, não diga bobagens. Ninguém quer te machucar. Mas se você não se lembra do que aconteceu, é melhor admitir. A polícia anotou. Daniel permaneceu em silêncio. Maurício abaixou o olhar. Naquela noite, enquanto todos procuravam o menino nos arredores, Clara sentiu que o chão se abria sob seus pés. Quando a interrogaram no dia seguinte, começou a duvidar. E se ela tivesse saído? E se algo em sua mente tivesse apagado lembrança? As palavras de Helena perseguiam, caminhava como dormindo. Durante o segundo interrogatório, o inspetor a observou com cautela. A senhora já teve episódios de sonambulismo antes? Nunca. Tem certeza? Sua sogra menciona que, quando era criança, costumava se levantar à noite. Clara estremeceu. Isso é mentira. Ela inventa coisas. O homem anotou algo. É estranho, disse em tom neutro. Não há pegadas do menino além do portão. Tampouco sinais de força. Por que ele não saiu? Alguém o levou. Quem? Não sei. Mas não fui eu. O inspetor desligou o gravador. Às vezes a mente bloqueia o que não quer lembrar, senhora Mendoza. Clara olhou para ele com desespero. Eu não estou louca. Não disse isso. Eu não estou louca. Sua voz bateu contra as paredes do quarto, e pela primeira vez, o homem mostrou um vislumbre de compaixão. Vamos encontrá-lo. Quando Daniel a buscou mais tarde, ficaram em silêncio durante todo o trajeto. Ele olhava para frente, as mãos firmes no volante. O que eles te disseram? Perguntou Clara. Que, por enquanto, você é suspeita. Até que ele apareça. E você acredita nisso? Daniel não respondeu. O carro parou em frente à casa. Clara desceu. Antes de fechar a porta, ouviu a voz dele, apagada. Só quero que você diga a verdade. Na noite seguinte, Clara não conseguiu dormir. Caminhou pela casa como uma sombra. Na mesa de jantar, o desenho de Benjamin ainda estava preso com fita. Um sol, um cachorro, 3 figuras de palito de mãos dadas. Ela, ele e sua irmã. Daniel não aparecia. Na manhã seguinte, Helena ligou. Clara, você deveria descansar. Todos dizem isso. Talvez, sua voz era suave, quase maternal. Talvez você não se lembre direito do que aconteceu. Clara sentiu uma raiva que lhe queimava no peito. Eu não machucaria meu filho. Ninguém está dizendo isso, filha. Só que aceite ajuda. Você não quer me ajudar. Quer me destruir. Não diga disparates, disse Helena, e cortou a ligação. As horas se tornaram dias. A imprensa local publicou a notícia. Criança desaparece em propriedade de família conhecida. A foto de Benjamin preencheu os telejornais. Alguns vizinhos olhavam para Clara com desconfiança. Outros, com pena. Todas as noites, a polícia chamava para revisar os detalhes. Cada vez, o mesmo interrogatório. Cada vez, a mesma pergunta. Você se lembra de ter saído com ele? E cada vez, sua resposta se tornava mais fraca. Uma tarde, enquanto olhava pela janela, Camila se aproximou timidamente. Mamãe. Clara se virou. Sim, meu amor? A vovó me disse que você estava doente. Que às vezes você não sabe o que faz. Clara se agachou, segurou suas mãos. Isso não é verdade. Não acredite nela. Então você vai encontrar o Benja? Sim. Vamos encontrá-lo. Camila a abraçou com força. Foi a primeira vez em dias que Clara sentiu que ainda estava viva. Naquela noite, sonhou que estava no jardim, que Benjamin a chamava entre as árvores. Quando acordou, tinha a voz de sua sogra ecoando na cabeça. Ela caminhava como se estivesse dormindo. Abriu os olhos e viu o amanhecer filtrando pela janela. A cadeira da cozinha continuava vazia, a que seu filho usava. Sobre a mesa, a xícara que ele deixou pela metade. Sentou-se diante dela e prometeu a si mesma que não descansaria até descobrir a verdade, mesmo que tivesse que fazê-lo sozinha, mesmo que todos a chamassem de louca. Porque a única coisa mais dolorosa do que perder um filho era convencer-se de que você mesma o fez desaparecer. E enquanto o sol preenchia o quarto de luz, Clara compreendeu que o verdadeiro inimigo não estava na polícia nem nas perguntas do inspetor. Estava dentro de sua própria família, sorrindo por trás de uma toalha de mesa cor creme, erguendo uma taça e dizendo, vamos brindar a família.
O aroma do café, que horas antes teria sido reconfortante, agora lhe provocava náuseas. Clara permaneceu sentada à mesa, com a xícara intacta diante dela, observando as partículas de pó dançarem nos raios de luz que entravam pela janela. Era como se o mundo continuasse girando com absoluta indiferença, enquanto o seu se desmoronava sem pausa. Daniel desceu as escadas com o telefone na mão. Nem sequer olhou para ela. Sua voz, quando falou, foi seca, calculada. Eles vão voltar, disse. Para revisar a propriedade. Para fazer perguntas. Clara não respondeu. Apertava com força o tecido da camisa de Benjamin, aquela que ele havia deixado jogada sobre a cadeira na noite anterior. Levou ao rosto e aspirou o cheiro que ainda permanecia. Terra, sabão infantil e um toque de suor doce. Disseram se vão trazer cachorros? Perguntou com voz rouca. Daniel balançou a cabeça em negação. Não disseram nada. Mas a Helena já deu a versão dela. O Maurício também. Clara então olhou, com uma mistura de raiva e espanto. E você? Qual versão você deu? Daniel evitou seu olhar. Caminhou até a porta e murmurou algo antes de sair. Não exagere, Clara. As crianças às vezes se escondem. Ela ficou de pé no meio da cozinha, sentindo como seu mundo perdia a cor. Não exagere. Essa frase se cravou em seu peito como uma estaca. Como se ter perdido seu filho fosse um incômodo menor, um descuido passageiro, como se sua angústia fosse apenas histeria materna. Ela saiu correndo para o jardim. A grama ainda estava úmida pelo orvalho. O sol se filtrava pelas árvores altas que cercavam a fazenda. À distância, a fazenda poderia parecer um lugar ideal para criar filhos. Para Clara, agora, era uma armadilha disfarçada de lar. Benjamin! Gritou. Meu amor! Responda se me ouve. Correu para o galpão de ferramentas. Empurrou a porta e sentiu o cheiro de graxa, metal e madeira úmida. Nada. Apenas alguns panos velhos pendurados e uma caixa de pregos aberta. Depois foi até o galinheiro, afastou as cercas, verificou entre as gaiolas. Também nada. O coração lhe martelava no peito. As árvores do fundo sussurravam com o vento e, por momentos, ela achou ouvir risadas infantis. Mas era apenas o vento, o eco da memória. Avançou pelo caminho que levava ao lago. Agachou-se à beira, onde havia visto Benjamin dias antes brincando com pedras. A água estava turva, refletindo o céu em tons apagados. Não havia sinais dele. Onde você está, meu amor? Murmurou. Diga algo. Me mande um sinal. Qualquer coisa. Quando voltou ao pátio, suas mãos estavam cobertas de lama. Helena estava de pé na varanda, segurando uma xícara de chá com as duas mãos. Observava a cena com uma calma inquietante. Você não deveria correr assim, disse. Vai se machucar. E assusta os outros. Clara não respondeu. Avançou até ela com passos firmes. O que você fez com ele? Perguntou em voz baixa. Helena arqueou uma sobrancelha. Desculpe. Não continue fingindo. Você sabe o que aconteceu. Você sabe onde ele está. Helena suspirou, como se falasse com uma menina mimada. Você está exausta, Clara. Não está pensando com clareza. Tudo isso é muito duro, eu entendo. Mas não procure culpados onde não há. E você? Não estava tão calma ontem à noite? Não disse que me viu sair com ele? A sogra a olhou fixamente. Porque é verdade. Clara sentiu o estômago se revirar. Isso não aconteceu. Talvez para você não. Mas eu vi você. Você caminhava em direção ao portão, segurando a mão dele. Depois voltou sozinha. Isso não aconteceu. Gritou Clara. Você está mentindo. O grito quebrou o silêncio do lugar. Da sala de jantar, Maurício saiu ao ouvi-la, com a testa franzida e as chaves do carro na mão. O que está acontecendo aqui? Helena não se moveu. Clara está um pouco alterada. Está cansada, só isso. Maurício olhou para ela, depois baixou o olhar. Eu também te vi, Clara disse. Você se aproximou do portão com ele. Depois voltou sozinha. Eu vi da janela do escritório. O mundo de Clara cambaleou. O ar ficou insuportável. Vocês estão de acordo? Planejam isso juntos? Chega, interrompeu Daniel, que se aproximava. Não comece de novo. Você está paranoica. Paranoica?
Clara riu, sem humor. Meu filho desaparece e agora eu sou a louca? Ninguém respondeu. Naquele instante, ouviu-se o barulho de um motor. A viatura policial chegou, levantando uma pequena nuvem de poeira. 2 oficiais e o inspetor Herrera desceram do carro. Vamos revisar a fazenda, disse um deles. Há algum lugar onde ainda não tenham procurado? Clara levantou a mão imediatamente. O celeiro velho, atrás do galpão. E o poço seco, do outro lado da cerca. Ninguém foi lá. Os oficiais trocaram olhares. Herrera notou algo e assentiu. Faremos isso. Mas primeiro precisamos conversar com todos os presentes. De novo. Durante as horas seguintes, a fazenda se tornou um cenário de sussurros, passos apressados, gravadores e cadernos. Cada membro da família foi interrogado separadamente. Clara observava de longe. Cada vez que alguém falava com o oficial, sentia que seu mundo pendia de um fio que se afinava cada vez mais. Ao anoitecer, depois de registrar o perímetro sem resultados, um dos agentes se aproximou de Clara. Este sapato é seu? Ela olhou para ele. Uma pequena sandália azul, com uma tira de velcro desgastada e uma manchinha de tinta verde na ponta. É do Benjamin, sussurrou. Ele usou no almoço. Encontramos perto do portão dos fundos. Alguém o deixou lá, ou caiu. Clara se ajoelhou e o pegou com as mãos. Reconheceu imediatamente. Era dele. Sentiu uma pontada no peito tão intensa que quase a fez cair. Helena se aproximou e, ao ver o sapato, disse sem hesitar. Eu a vi ir embora com ele. Outra vez aquela frase, outro golpe igual. Todos se viraram. Um silêncio desconfortável caiu sobre o pátio. Os oficiais olharam-na, expectantes. Maurício repetiu a mesma versão. Sim, a vimos. Foi até o portão com Benjamin. Depois voltou sozinha. Daniel passou a mão pelo rosto. Evitou olhar para Clara. Herrera anotou mais alguma coisa. Aproximou-se e, com tom sério, disse: Precisamos que você volte conosco esta noite. É necessário estabelecer uma linha do tempo clara. Não se trata mais apenas de um desaparecimento. Agora há contradições nos depoimentos. Clara quis gritar. Quis correr, abrir a terra e tirar seu filho com as mãos. Mas não havia para onde correr, nem a quem pedir ajuda. Naquela noite, quando voltou do interrogatório, ninguém a esperava na entrada. Subiu as escadas em silêncio. Encontrou o quarto vazio. Camila dormia abraçada a um travesseiro, com o rosto triste mesmo nos sonhos. Entrou no quarto de Benjamin. Sentou-se na cama. Abraçou uma de suas camisetas e levou ao rosto. Onde você está, minha vida? Sussurrou. Onde te esconderam? Chorou em silêncio. Lágrimas grossas que caíam sem som. Era a primeira vez que não sentia raiva. Apenas uma dor surda, constante, que se instalou no centro do peito. Sabia que não tinha sido um acidente. Que seu filho não havia se perdido. Sabia, com uma certeza que nascia do mais profundo, que tudo estava planejado. E que a verdade, como uma serpente adormecida, se escondia entre as sombras daquela família que tanto falava de amor. Deitou-se sem se trocar. Fechou os olhos e se agarrou à camiseta como se fosse um salva-vidas. Naquela noite sonhou com a sandália azul, flutuando no ar. Sonhou que caía no chão, e que alguém, desde a escuridão, a pegava com uma mão coberta de anéis dourados. Quando acordou, o sol ainda não havia nascido. O silêncio era denso. Levantou-se e foi ao corredor. Na galeria, ouviu murmúrios. Aproximou-se sem fazer barulho. Daniel falava com Helena, em voz baixa. Se ela não lembra de nada, o que fazemos? Que continue duvidando. Quanto mais insegura estiver, mais fácil será tudo. Clara levou a mão à boca para não gritar. Sentiu o estômago se contrair, que o mundo se partia em dois. Voltou ao seu quarto com passos trêmulos. Olhou Camila dormir. A acariciou suavemente. Agachou-se e, na gaveta do criado mudo, pegou o diário que havia começado meses atrás. Abriu numa página nova. Com mãos trêmulas, escreveu: Hoje descobri que não estou louca. Só sou a única cuerda em meio a um teatro de máscaras. E eles não terminaram. Depois de escrever, guardou o caderno debaixo do colchão. Deitou-se novamente. Fechou os olhos com força.
Em seu peito, um fogo acendia, lento, mas imparável. A partir daquele momento, não se tratava apenas de encontrar Benjamin. Trata-se de sobreviver entre aqueles que fingem amá-la. Clara acordou com a sensação de não ter dormido, com os músculos tensos, a mente turva e o coração em estado de alerta constante. Sentou-se na cama, mas não se levantou imediatamente. Observou o teto, como se as respostas pudessem aparecer ali. Lá fora, o dia se filtrava pelas cortinas com uma luz fraca e sem calor, como se o sol também duvidasse se era certo sair. Camila continuava dormindo ao seu lado. Sua respiração era suave, inocente. Clara contemplou por alguns segundos, sentindo como aquele pequeno corpo era tudo o que lhe restava, o único puro e sincero neste mundo cada vez mais confuso. Ela se inclinou com cuidado e deu-lhe um beijo na testa. Camila se mexeu apenas, murmurando algo entre sonhos, e voltou a se acomodar entre os lençóis. Clara desceu até a cozinha, descalça. O chão estava frio, e cada passo que dava lhe lembrava que a casa já não era um lar. Era um lugar de suspeitas, de vigilância sutis, de frases carregadas de veneno disfarçadas de preocupação. Helena estava ali, como sempre, impecável, preparando o café. Ao vê-la entrar, dedicou-lhe um sorriso neutro, sem alma. Dormi um pouco melhor, disse, servindo uma xícara. Clara não respondeu. Pegou o café em silêncio. Não queria dar mais espaço para aquela mulher disfarçar seus ataques com bondade fingida. Hoje os oficiais virão de novo, acrescentou Helena, sentando-se à sua frente. Imagino que continuarão perguntando mesmo. E você continuará dizendo que não sabe de nada. Clara olhou por cima da xícara, sentindo uma queimação no estômago que não era pela bebida. Porque eu não sei de nada, disse. Helena soltou um longo suspiro, como se carregasse um peso que não merecia. Olha, Clara, todos estamos sofrendo. Mas se apegar a uma mentira só torna tudo mais difícil para todos. O tom de sua voz era delicado, quase maternal, mas seus olhos diziam outra coisa. Clara percebeu. Era uma ameaça disfarçada de consolo. E qual seria essa mentira? Perguntou. Que você não se lembra. Que não foi você. Às vezes a mente nos protege do que não podemos enfrentar. Não me protejo de nada. Não fui eu. Helena se levantou, ajeitando a blusa com as mãos. Então espero que descubram em breve. Pelo bem de todos. Clara observou como ela se afastava com aquele andar sereno, como se carregasse a verdade na bolsa e a administrasse com elegância. Quando a porta se fechou atrás dela, Clara sentiu vontade de gritar, mas engoliu o impulso. Se o fizesse, só conseguirá que dissessem que estava perdendo o controle. De novo. Após o café da manhã, subiu ao quarto de estudo, onde Daniel costumava trabalhar. A mesa estava cheia de papéis e pastas. O laptop ligado, uma aba aberta com notícias do caso. Em um canto da mesa, seu telefone vibrou uma vez. Clara não sabia por que o fez, mas o pegou. A tela não estava bloqueada. Por costume ou confiança, Daniel não usava senha. Ao abrir as mensagens recentes, algo em seu peito congelou. Uma conversa com o contato mãe. As últimas frases diziam: o estado emocional de Clara está fora de controle. Se não reagir, teremos que intervir. Daniel, você sabe que isso não pode continuar assim. Pense nas crianças. Confie em mim, tudo isso é pelo bem delas. Clara leu e releu. O coração batia na garganta. Não eram mensagens recentes. Algumas eram de semanas antes do desaparecimento. O que significava intervir? Que tipo de plano era esse? Ela baixou o telefone com as mãos trêmulas. Começava a ver o mapa completo. Helena não apenas havia tomado controle da situação após o desaparecimento. Já tinha tudo planejado. E Daniel, seu próprio marido, até onde sua cumplicidade havia chegado. Desceu para a sala como em transe. Daniel estava sentado no sofá, com o olhar perdido na televisão ligada sem som. Clara ficou de pé à sua frente. Desde quando você sabia que sua mãe queria se livrar de mim? Daniel a olhou, desconcertado. O que você está dizendo? Li as mensagens. Intervir? Tudo isso é pelo bem dela. O que queriam fazer comigo? Ele fechou os olhos por um segundo, pressionando a ponte do nariz. Você não deveria estar olhando meu telefone. Isso é o que te preocupa? Que eu olhe seu telefone? Você não entende, Clara. Você estava mal. Muito mal. Não dormia.
Gritava à noite. Camila tinha medo de você. Clara sentiu algo se partir dentro de si. Camila nunca teve medo de mim. Ela é a única que acredita em mim. Daniel se levantou. Queríamos te ajudar. Nada mais. E o Benjamin? Isso também faz parte dessa ajuda? Daniel a olhou sem responder. Seu silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. Clara deu um passo atrás. O que fizeram com ele? Daniel balançou a cabeça. Eu não sei nada sobre isso. Te juro. E por que sua mãe disse que me viu saindo com ele? Por que o Maurício repetiu sua história? Porque é o que eles lembram. É o que lhes convém lembrar. Daniel não respondeu. Sentou-se novamente, como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre ele. Clara se sentiu dilacerada. Aquela casa era uma prisão. Cada objeto, cada canto, respirava traição. Subiu ao quarto de Benjamin e fechou a porta com chave. Sentou-se junto à janela e abraçou uma das almofadas. O sol começava a se esconder atrás das árvores. De lá, podia-se ver o jardim, o lugar onde as crianças costumavam brincar. Camila entrou sem fazer barulho. Tinha aprendido a se mover assim, como se temesse incomodar, como se a casa também pudesse morder. Mãe! Clara olhou e abriu os braços. Camila se aproximou e sentou-se em seu colo. Permaneceram assim, em silêncio. Não foi sua culpa, sussurrou a menina. Eu sei. Clara sentiu que as lágrimas lhe enchiam os olhos. Acariciou o cabelo da filha. Obrigada por acreditar em mim. Eu vi nos olhos da vovó. Ela sabe mais. Você acha que... Camila assentiu. Ela não chorou. Nem uma vez. Clara a abraçou com mais força. A frieza de Helena era algo que sempre tinha sentido, mas agora se tornava uma prova a mais, um indício sutil, mas revelador. Na manhã seguinte, Helena a abordou enquanto servia o café da manhã. Você já pensou em contar a verdade? Clara levantou o olhar lentamente. Já disse. Não fui eu. Helena colocou uma xícara à sua frente. Às vezes, a verdade está no que não se diz. Se confessar, tudo será mais fácil. Para você. Para Daniel. Para as crianças. Confessar o quê? Que você saiu com ele. Que não lembra o que aconteceu depois. Que algo se quebrou. Não posso confessar o que não fiz. Então terá que viver com as consequências. Clara entendeu. Helena não queria apenas que ela duvidasse de si mesma. Queria destruí-la de dentro para fora, transformá-la na inimiga pública de sua própria família. E Daniel permitia. Talvez até apoiava. Nos dias seguintes, os oficiais continuaram vindo, perguntando, registrando. Nada novo aparecia. Não havia rastros, nem pegadas, nem ligações anônimas. Ninguém tinha visto nada. Clara começou a escrever todas as noites. Cada frase, cada gesto suspeito, cada palavra envenenada. Preencheu páginas inteiras com nomes, horários, detalhes. Era sua forma de resistir, de não desaparecer também. Em uma dessas noites, encontrou na gaveta da sala o telefone antigo de Helena. Ligou por impulso, esperando que estivesse bloqueado. Não estava. Revisou as mensagens antigas e encontrou mais do que podia suportar. O próximo passo é que alguém confirme que ela está perdendo a noção do tempo. Daniel, não duvide. Ela não está bem. Às vezes, o mais humano é afastá-la. E uma mais, a mais recente, de uma semana antes de Benjamin desaparecer. O menino precisa de outro tipo de cuidado. Você sabe o que deve ser feito. Clara deixou o telefone sobre a mesa. Tremia. Não estavam apenas isolando-a, estavam preparando tudo para tirar seus filhos dela. Ela ouviu um barulho na escada. Guardou o telefone rapidamente e saiu da sala. Camila estava no corredor, com o rosto pálido. Mamãe, ouvi algo estranho no quarto da vovó. O que foi? Ela estava falando sozinha. Dizia que em breve tudo acabaria, que você iria cair pelo seu próprio peso. Clara sentiu uma mistura de terror e determinação. Abaixou-se diante da filha. Escute, Camila. Aconteça o que acontecer, não se afaste de mim. Está bem? Camila assentiu, mordendo o lábio. Vamos encontrar o Benjamin? Sim. E quando o encontrarmos, ninguém vai nos separar. Naquela noite, Clara não dormiu.
Ficou no quarto das crianças, sentada no chão, com a cabeça encostada na parede. Cada som da casa era uma ameaça. Cada sombra, uma mentira a mais. Ela entendia o que estava acontecendo. Estavam a pressionando para se quebrar. Queriam vê-la ceder, desmoronar, aceitar uma culpa que não era sua. E faziam isso em silêncio, com precisão cirúrgica, como um julgamento sem juiz, sem advogados, sem defesa. Mas ela não ia permitir. Não enquanto ainda tivesse voz, força e uma filha que acreditava nela. A verdade estava ali, escondida nos cantos mais escuros daquela família. E Clara estava decidida a encontrá-la, mesmo que tivesse que rastejar entre traições, segredos e olhares que já não reconhecia. Porque ela já não era apenas uma mãe procurando seu filho. Era uma mulher que não permitiria ser enterrada viva. Clara passava dias carregando o corpo como se a gravidade tivesse aumentado de repente. Vivia em um estado de vigília constante. Cada som da casa ativava sua respiração, cada sombra a obrigava a se virar. Ela se acostumara ao ritmo dos passos de Helena, ao rangido particular do piso quando Daniel subia, ao leve gemido da porta do banheiro de visitas. Tudo tinha um significado. Tudo era suspeito. Até os silêncios. Não falava com ninguém, exceto com Camila, e o fazia em voz baixa. Convencera-se de que em qualquer canto da casa podia haver um microfone oculto, uma câmera, um olhar esperando registrar o menor erro para usá-lo contra ela. Vivia no limite, mas resistia. Alimentava-se de uma única certeza: alguém estava mentindo. E não era ela. Naquele meio-dia, Clara preparava arroz com legumes enquanto Camila desenhava em um caderno na mesa de jantar. As janelas estavam abertas e se ouviam as risadas distantes de algumas crianças brincando em outra propriedade, além das árvores. Clara sentia uma pontada sempre que ouvia vozes infantis. Às vezes se convencia de que entre aquelas vozes estava a de Benjamin, e corria para o quintal, apenas para se deparar com o vazio. Camila deixou o lápis sobre a mesa e levantou-se sem dizer nada. Clara a observou se afastar pelo corredor. Não pensou muito nisso até que 10 minutos se passaram e ela não voltava. Apagou o fogo, limpou as mãos e foi procurá-la. Chamou-a 2 vezes. Nada. Subiu ao 2º andar. Revisou os quartos. Vazios. Voltou ao térreo. A porta principal estava entreaberta. Saiu imediatamente. Viu Camila atravessando o jardim dos fundos, em direção à casa vizinha, a da senhora Marta, uma mulher idosa que vivia sozinha desde que ficou viúva e raramente se aproximava para conversar. Clara viu bater timidamente, e em segundos a porta se abriu. Camila entrou. Clara sentiu uma inquietação nova. Não era medo. Era algo mais profundo. Uma intuição. Voltou para dentro de casa, pegou sua bolsa e, sem dizer uma palavra, saiu. Caminhou até a casa da vizinha com o coração acelerado. Quando chegou à porta, hesitou. Não queria expor Camila. Não queria dar mais motivos para acusá-la de desequilibrada. Mas justo quando levantou a mão para bater, a porta se abriu. Era Camila. Estava com o rosto pálido, o senho franzido. Segurava o tablet nas mãos como se fosse um objeto sagrado. Mamãe disse em voz baixa. Você precisa ver isso, mas não conte a ninguém. Nem para o papai. Nem para a vovó. Ninguém. Clara não perguntou nada. Assentiu. Camila pegou sua mão e a guiou para dentro. A senhora Marta estava na sala, sentada, com as sobrancelhas arqueadas. Ela me disse que era urgente, explicou a mulher. Não entendi muito, mas tudo bem. Podem ficar aqui um momento. Camila ligou o tablet. Seus dedos tremiam. Clara se sentou ao lado dela. A tela iluminou seus rostos. Um vídeo começou a ser reproduzido. Primeiro, a imagem estava instável. Era possível ver o jardim, as plantas, a grama. Ouviam-se risadas. Era o dia do aniversário. Notava-se nos balões. Clara reconheceu sua própria voz chamando alguém da cozinha. Benjamin passou correndo em frente à câmera. Camila o seguia, mas distraída, a câmera apontava para qualquer lugar. Eu estava gravando uma borboleta, explicou a menina. Queria fazer outro dos meus vídeos com música. A imagem se estabilizou de repente. Na borda direita, via-se o portão dos fundos da propriedade. Benjamin estava de pé, olhando para algo ou alguém fora de quadro. Então, Helena e Maurício entraram em cena. Clara prendeu a respiração. Aí estão, murmurou. Helena se agachou diante de Benjamin.
Falou em voz baixa, mas o áudio estava claro. Você se lembra do que eu te disse, meu amor? É uma surpresa para a mamãe. Você não deve dizer nada. Está bem? Benjamin assentiu com um sorriso tímido. É um jogo? Sim, respondeu Helena. Um jogo secreto. Só para meninos bons. Maurício abriu o porta-malas do carro que estava estacionado bem atrás do portão. Benjamin se aproximou, olhou para dentro e soltou uma risada. Depois, sem que ninguém o empurrasse, entrou dentro. Helena acariciou seu cabelo. Tudo é para o seu bem, disse. O porta-malas se fechou com um golpe. Naquele instante, a imagem tremeu. Camila havia mexido no tablet, talvez assustada. Era possível ouvir sua respiração ofegante. O vídeo terminou abruptamente. Clara não se moveu. Mantinha o olhar fixo na tela preta. Demorou alguns segundos para reagir. Quando fez, caiu de joelhos, como se seu corpo não conseguisse suportar tanta verdade de uma vez. Oh, Deus, sussurrou. Oh, Deus. Camila se aproximou e a abraçou pelas costas. Eu não sabia que estava ali. Não revisei. Pensei que não tinha gravado nada importante. Clara a apertou contra o peito. Sua mente girava numa velocidade impossível de acompanhar. As peças se encaixavam. Helena. Maurício. O jogo. O desaparecimento. As acusações. Tudo havia sido planejado. E agora ela sabia. Levantou-se. A senhora Marta, ainda sentada, olhava para ela sem compreender completamente, mas com preocupação. Quer que eu chame a polícia? Clara balançou a cabeça. Sua voz mal saiu. Eu mesma irei. Não vão tirar isso das minhas mãos. Pegou o tablet, a bolsa e abraçou Camila. Fique aqui. Não diga nada. Vou resolver isso. Camila assentiu. Benjamin vai voltar? Clara segurou seu rosto. Sim, meu amor. Ele vai voltar. Saiu de casa com passos firmes. No caminho até a cidade, dentro do táxi que pegou às pressas, repetia várias vezes: que ninguém me pare. Que ninguém me pare. Quando chegou à delegacia, pediu para ver o inspetor Herrera. Encontrou-o em seu escritório, revisando alguns documentos. Levantou o olhar ao vê-la e franziu a testa. Senhora Mendoza? Clara estendeu o tablet sem dizer palavra. Herrera o pegou, olhou com certa desconfiança e o ligou. Começou a reproduzir o vídeo. À medida que avançava, sua expressão mudou. Franziu a testa, depois abriu mais os olhos. Quando terminou, permaneceu imóvel. Onde você encontrou isso? Minha filha gravou sem querer. Estava filmando borboletas. Não sabia que havia capturado isso. Herrera não disse nada. Rebobinou o vídeo. Reproduziu novamente. Anotou a hora. Então levantou o olhar. Vamos agir imediatamente. Levantou-se, saiu do escritório gritando ordens. Clara ficou ali, de pé, como uma estátua. Não queria se mover até que alguém lhe dissesse: está feito. Mas não disseram. A atividade na delegacia se intensificou. 2 viaturas saíram. Uma terceira chegou com cães. Clara viu como tudo se colocava em ação. 20 minutos depois, Herrera voltou a entrar. Aproximou-se com expressão séria. Pode nos acompanhar? Aonde? À propriedade. Queremos confirmar o que o vídeo mostra. E procurar nos lugares que já havíamos descartado. Eles não estão na propriedade. Esconderam em outro lugar. Tem alguma ideia? Clara fechou os olhos. Forçou-se a lembrar cada conversa, cada gesto, cada nome. Maurício tem uma casa nos arredores, perto da estrada para a lagoa. Ele quase nunca a usa. Pode nos levar? Sim. O inspetor deu a ordem. Partiram em silêncio. Clara sentiu que o corpo pesava mais do que nunca. Mas não era por cansaço. Era porque carregava sobre os ombros a verdade. E já não havia volta. Quando chegaram à casa de Maurício, tudo estava silencioso. O portão estava fechado, mas sem cadeado. Herrera ordenou que o abrissem. Entraram com cautela. O jardim estava descuidado. O carro de Maurício não estava lá. A casa parecia vazia. Clara não conseguia respirar. Verifiquem o galpão, disse o inspetor. 3 oficiais se dirigiram ao fundo. Um deles gritou algo.
Clara correu. O coração batia tão forte que ela sentiu que ia desmaiar. Mas não parou. Dentro do galpão, encontraram uma cama improvisada, uma mochila escolar de Benjamin, um ursinho de pelúcia. E ali, em um canto, tremendo, estava ele. Benjamin. Clara se lançou sobre o filho. Ele a viu e soltou um choro que cortou o ar. Abraçaram-se com desespero. O menino não soltava o ursinho. Clara o envolveu com os braços como se quisesse escondê-lo do mundo inteiro. Eu te encontrei. Eu te encontrei, meu amor. O pequeno não podia falar. Soluçava com o rosto enterrado no pescoço dela. Um dos oficiais chamou a ambulância. Outro notificou a delegacia. Clara sentiu que, pela primeira vez em dias, podia respirar. Mas não era alívio. Era fúria. Quero que os prendam. Os dois. Não se atrevam a soltá-los. Faremos isso, garantiu Herrera. Não se preocupe. Enquanto a ambulância levava o menino para uma revisão médica, Clara permaneceu ao lado dele. Pegou sua mão, falou baixinho, repetiu que tudo havia acabado. Ao seu lado, o inspetor falava ao telefone. Ao desligar, aproximou-se dela. Já temos a ordem. Vamos buscar Helena e Maurício. Clara não respondeu. Apenas olhou para o céu cinza, coberto de nuvens. Pela primeira vez, sentiu que o universo não estava contra ela. Que a verdade, embora tardia, havia se manifestado. E havia se manifestado através de uma menina. De um tablet. De uma borboleta. A inocência havia vencido a manipulação. Mas Clara sabia que a batalha não havia terminado. Apenas havia começado. Quando saiu do hospital naquela noite, o ar cheirava a chuva recente. O céu estava coberto de nuvens grossas, cinzentas como nos dias anteriores, como se o universo ainda resistisse a conceder-lhe uma trégua. E Clara também não queria. Não agora. Não ainda. Acabará de ver Benjamin dormindo, abraçado ao ursinho, com os cabos do monitor cardíaco presos ao seu pequeno peito. O médico dissera que ele estava desidratado, com alguns arranhões superficiais e sintomas de angústia, mas estável. Vivo. Essa palavra caiu sobre ela com o peso de um planeta. Vivo. Todo o resto podia esperar. O inspetor Herrera a encontrou no corredor, em pé ao lado de uma máquina de café que zumbia sem parar. Não perguntou como ela estava. Sabia que qualquer resposta seria inútil. Vamos proceder com as detenções ainda esta noite, informou. O vídeo, os testemunhos e a descoberta da criança nos dão tudo o que precisamos. O promotor já assinou as ordens. Clara assentiu sem olhá-lo. Tinha as mãos nos bolsos do casaco, os punhos cerrados. A única coisa que conseguia pensar era: eles sabiam. Helena e Maurício sabiam o que faziam. Planejaram. Manipularam cada palavra, cada olhar, cada silêncio. E a deixaram ali, acusada, quebrada, sozinha, como se fosse culpada por ter gerado seu próprio carrasco. Quer vir conosco? Perguntou Herrera. Ela se virou. O rosto estava pálido, os lábios apertados. Quero ver a cara deles quando disserem que não poderão sair dessa. Herrera sentiu uma única vez. Abriu a porta do carro. Entraram sem falar. O caminho até a propriedade foi silencioso. Clara olhava pela janela os campos úmidos, os caminhos de pedra, as árvores tremendo com o vento. Cada imagem parecia diferente, como se o mundo tivesse mudado de tonalidade. Ou talvez fosse ela quem já não podia mais olhar da mesma forma. Quando chegaram, as luzes da casa estavam acesas. Helena estava na sala, lendo um livro com uma taça de vinho ao lado. Usava um suéter cor pérola, os lábios perfeitamente contornados, o cabelo preso com uma elegância que parecia ensaiada. Ao lado, Maurício estava no sofá, brincando com o chaveiro do carro. Ao ver Clara entrar com os agentes, levantou-se imediatamente. O que significa isso? Perguntou Helena sem se levantar, com voz pausada, educada. Helena de Rivas, fica detida pelos crimes de sequestro de menor, falsificação de testemunho e obstrução à justiça, disse um dos oficiais aproximando-se com as algemas. Tem direito ao silêncio. Qualquer coisa que disser pode ser usada contra você. Isso é um erro, interrompeu Helena. Clara, diga a eles. Isso é uma loucura. Clara não disse uma palavra. Nenhuma. Maurício recuou 2 passos. Não, eu segui instruções. Helena se virou para ele, com uma expressão de puro desprezo. Covarde, cuspiu.
Não diga uma palavra. Você me arrastou para isso. Gritou ele. Você disse que era temporário, que a criança ficaria bem, que só queria mostrar que Clara não estava capacitada. A sala explodiu em uma cena que parecia saída de uma peça de teatro sombria. Os gritos, a luta, a negação de Helena, as lágrimas de Maurício, e no centro, Clara, imóvel, vendo como os pilares de uma mentira começavam a desmoronar por conta própria. Quando os algemaram, Helena virou a cabeça para ela, com os olhos ardendo de raiva. Isso não acabou. Você acha que ganhou, mas só semeou o caos na sua família. Clara manteve seu olhar com uma frieza que nunca havia sentido em seu corpo. Você a destruiu anos atrás. Só está colhendo o que plantou. Os agentes levaram ambos. A casa ficou em silêncio, mas não era um silêncio limpo. Era denso, viscoso, cheio de lembranças tortuosas. Clara olhou para o retrato da família na parede. Daniel, Helena, Maurício. Ela, um pouco afastada, sorrindo apenas. Quantas vezes tinha visto isso sem entender o que realmente significava aquela composição? Minutos depois, Daniel chegou. Tinha recebido a ligação do inspetor. Cruzou a porta com o rosto descomposto. O que aconteceu? Clara o olhou com uma calma nova. Acabou. Eles foram presos. Daniel passou a mão pelo rosto, caminhou em círculos pela sala. Não entendo como chegamos a isso. Não entende? Disse ela, com uma risada amarga. Você viveu isso todos os dias. Preferiu olhar para o outro lado. Eu não sabia. Não ouse dizer que não sabia. Eu gritei para você com a voz, com os olhos, com o silêncio. Eu te disse quando me empurraram ao limite, quando me fizeram acreditar que eu era uma mãe instável. Você me olhou e não fez nada. Daniel baixou a cabeça. Tinha as mãos nos bolsos, como uma criança que acabou de ser descoberta em uma mentira. Desculpe, murmurou. Eu me enganei. Pensei que tudo era pelo bem das crianças. Clara observou com uma mistura de pena e desprezo. O bem das crianças? Prender uma delas em um galpão? Jogar seu sapato como se fosse lixo para encenar uma cena? Fazer uma menina acreditar que a mãe dela era louca? Ele não conseguiu responder. A verdade o golpeava de todos os ângulos. Clara caminhou até a porta. Parou antes de sair. Aviso uma coisa, Daniel. Não pretendo voltar a esta casa. Nem um minuto mais. Amanhã vou buscar minhas coisas. Vou embora com meus filhos. Você fará o que deveria ter feito desde o início, se afastar. E rezar para que sejam capazes de te perdoar, se algum dia puderem. Quando Clara voltou ao hospital, Benjamin já havia acordado. Estava sentado na cama, com os olhos inchados, mas mais calmo. Tinha Camila ao lado, que lhe contava algo em voz baixa. Ao vê-la entrar, Benjamin abriu os braços. Mamãe. Clara correu para ele, o envolveu com força, com todo o corpo, como se pudesse se fundir em seu abraço. Choraram os três. Camila os rodeou com seus braços finos. Eu sabia que você viria, disse Benjamin entre lágrimas. Sabia que você não tinha me esquecido. Nunca, respondeu Clara. Nunca poderia te esquecer. Durante as horas seguintes, os médicos falaram sobre acompanhamento psicológico, observação. Herrera voltou com notícias do processo penal. As acusações eram sólidas. O vídeo era contundente. Não havia escapatória legal. Naquela noite, Clara ficou a dormir em uma cadeira, ao lado da cama do filho. Camila dormia no sofá, coberta com um cobertor. No silêncio do hospital, Clara compreendeu o que havia perdido. A fé no amor de casal. A confiança na família. A ideia de que um sobrenome poderia proteger. Mas também soube o que havia ganhado, a certeza de sua força, o vínculo com seus filhos, a possibilidade de recomeçar. Dias depois, Clara foi convocada ao tribunal para ratificar a denúncia. Seu testemunho foi claro, sereno. Não omitiu nada. Descreveu em detalhes cada dia, cada noite, cada palavra distorcida que Helena havia pronunciado. Os promotores a ouviram em silêncio. Uma das assistentes chorou. O juiz anotou. A imprensa começou a divulgar a história. Mãe injustamente acusada descobre a conspiração com um vídeo gravado por sua filha. Alguns jornalistas a procuraram. Clara não quis falar. Ainda não. Não por fama. Não por vingança. Só queria paz. Voltaram para casa apenas para pegar o necessário.
Clara evitou cada canto, cada objeto que pudesse despertar o veneno das lembranças. Pegou algumas caixas, roupas, documentos, os brinquedos de Benjamin, o caderno de Camila, o álbum de fotos. Daniel estava na porta. Ela o viu carregar as coisas no carro. Ele não se aproximou. Não perguntou. Não ofereceu ajuda. Apenas observou, derrotado. Quando terminaram, Clara entrou no carro. Camila e Benjamin já estavam lá dentro. Ligou o motor. Pelo retrovisor, viu Daniel levantar uma mão. Não respondeu ao gesto. Acelerou. Não olhou para trás. E no retrovisor, a velha casa ficou como uma tumba que finalmente deixava de arrastar. Clara não sabia exatamente para onde iam. Havia reservado uma cabana por algumas semanas, perto do lago, cercada por árvores e sem cobertura. Queria respirar. Queria que as crianças corressem sem medo. Queria olhar a água em silêncio e entender, finalmente, que tinham sobrevivido. Porque isso era o que eram agora. Não vítimas. Não quebrados. Não fugitivos. Eram sobreviventes. E Clara, embora ainda com feridas abertas, sentia-se pela primeira vez em anos, livre. O ar na sala do tribunal cheirava madeira velha e papéis arquivados. As paredes, altas e frias, pareciam ter ouvido centenas de histórias como a dela, algumas mais sombrias, outras mais absurdas, mas todas tingidas de conflito humano. Nesse recinto, Clara não era mais uma mãe desesperada procurando seu filho. Era a mulher que havia sobrevivido a uma mentira meticulosamente construída por aqueles que diziam amá-la. Quando entrou pelas portas duplas da sala de audiências, vestida de forma simples e com o cabelo preso, a maioria dos presentes se virou. Alguns com pena, outros com respeito, e poucos, os que ainda defendiam Helena, com um olhar de desprezo disfarçado. Clara não lhes deu atenção. Mantinha os olhos fixos no tribunal, onde em poucos minutos começaria o julgamento que determinaria algo mais importante do que as sentenças penais, seu direito de ser ouvida. Sentou-se com a testa erguida. Ao seu lado estava seu advogado, um homem de voz firme que conhecia o caso com a precisão de quem havia lido cada linha pelo menos 100 vezes. Camila estava atrás, acompanhada por uma psicóloga do tribunal. Benjamin não havia sido convocado. Clara havia pedido que não expusessem a mais trauma do que o necessário, e o juiz havia concordado. Helena entrou pouco depois, com algemas nos pulsos e o rosto imóvel. Trazia o mesmo ar altivo de sempre, como se ainda tivesse poder sobre a sala, sobre Clara, sobre o mundo. Maurício, com a cabeça baixa, a seguia de perto. Sentaram-se no banco dos réus, flanqueados por seus advogados de defesa, que já haviam tentado várias vezes mudar a narrativa, enfraquecer as provas, maquiar a realidade. O juiz tomou assento. O silêncio tomou conta da sala. O julgamento começou com a exposição das acusações: sequestro agravado, falsificação de testemunhos, manipulação de provas e obstrução à justiça. Em seguida, a promotoria apresentou as provas. O vídeo gravado por Camila foi o centro da estratégia. Foi reproduzido em uma tela diante do tribunal. O momento em que Helena acariciava a cabeça de Benjamin, o instante em que Maurício abria o porta-malas, a frase arrepiante: "Tudo é pelo seu bem". A sala ficou em silêncio após o vídeo. Ninguém se mexia. Ninguém respirava normalmente. Clara fechou os olhos. Não precisava ver aquela cena novamente. Já a tinha tatuada na mente. Helena pediu para declarar. Levantou-se e caminhou com calma até o tribunal. Seus movimentos ainda eram calculados, como os de uma atriz acostumada ao palco. Olhou para o juiz, depois para o júri e finalmente para Clara. "Eu fiz isso porque estava preocupada com o bem-estar dos meus netos", disse com voz pausada. "Minha nora teve episódios de instabilidade. Não dormia, gritava à noite. Camila me contou. Daniel confirmou. Pensamos que Benjamin estava em perigo. O que eu fiz foi protegê-lo. Talvez não tenha sido o método correto, mas minhas intenções eram puras." Um murmúrio percorreu a sala. Clara não se mexeu. Não tinha intenção de interromper. Não precisava se defender. A verdade já falava por ela. Continuou Helena. "Nunca pensei que isso chegaria tão longe. Só queria tempo para que Clara recebesse ajuda." Clara baixou o olhar por um momento. Sentiu náuseas. Depois levantou a cabeça, com o rosto endurecido. Quando a promotora pediu que desse seu depoimento, Clara se levantou. Caminhou até o tribunal.
Acomodou-se em frente ao microfone e ficou em silêncio por alguns segundos. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque queria que cada palavra ressoasse com o peso do vivido. Acusaram-me de ser uma mãe negligente, de ter esquecido onde deixei meu filho. Fizeram-me duvidar da minha mente, do meu coração, das minhas lembranças. Sentaram-me nesta mesma sala, nesta mesma cidade, para ouvir como me transformavam no monstro. Fiquei calada por dias. Chorei durante noites. Me afundei enquanto meu filho estava preso em um galpão. E tudo por quê? Porque eu não era boa o suficiente para a imagem perfeita que ela havia construído. Helena olhava sem piscar. Eu não sou perfeita. Cometi erros. Gritei. Errei. Mas jamais, jamais teria feito mal aos meus filhos. Não há amor no confinamento. Não há amor em mentir, em manipular, em torturar emocionalmente uma mãe que procurava desesperadamente seu filho. O juiz pediu que ela se limitasse aos fatos, mas Clara levantou a mão. Estou nos fatos. Estou em cada minuto que passei sendo tratada como uma criminosa. Estou em cada silêncio do meu marido. Em cada olhar daquela mulher. Estou no medo da minha filha, nos seus desenhos, na sua voz trêmula. Estou naquele vídeo. Estou na verdade. Ela voltou para seu assento. A sala ficou novamente em um estado de suspensão emocional. A próxima a depor foi Camila. A psicóloga a acompanhou até o estrado. Tinha o cabelo solto, uma jaqueta azul e os olhos fixos na mãe. Quando falou, fez com voz clara. Aquele dia eu só queria filmar uma borboleta. Mas filmei outra coisa. Filmei quando a vovó disse ao meu irmão que era um jogo. Que não contasse nada. Eu não entendi naquele momento. Mas depois, quando ela já não estava mais, e todos culpavam minha mãe, eu me lembrei. A promotora perguntou se alguém disse a ela para falar aquilo. Ninguém respondeu. Eu vivi aquilo. O juiz pediu um intervalo. Todos saíram da sala. Clara levou Camila ao banheiro, a abraçou forte e disse que ela tinha sido muito corajosa. Camila apenas perguntou se tudo iria acabar logo. Clara acariciou seus cabelos. Está acabando, meu amor. Quase. Quando retornaram, o juiz anunciou o veredito. Helena de Rivas foi condenada a 2 anos de prisão efetiva. Maurício recebeu uma sentença de 16 meses. A defesa tentou apelar. O juiz negou o pedido. A justiça, enfim, havia falado. Helena não chorou. Não gritou. Apenas permaneceu sentada, com o rosto impassível, como se a vergonha tivesse secado suas lágrimas antes mesmo de elas brotarem. Maurício, por outro lado, baixou a cabeça e começou a chorar. Após o julgamento, na sala de espera, Daniel apareceu. Não tinha a mesma postura ereta de outras vezes. Parecia mais baixo, mais cinza, menor. Caminhou até Clara e parou à sua frente. Quero falar com você, disse. Ela o olhou. Tinha a expressão vazia. Não há nada a dizer. Eu errei. Eu sei. Me deixei levar. Pensei que minha mãe só queria te ajudar. Nunca imaginei. Você não imaginou porque não quis. Porque foi mais cômodo acreditar nela do que acreditar em mim. Não é tão simples. É sim, interrompeu Clara. Você escolheu em quem acreditar. E não fui eu. Daniel engoliu em seco. Quis dizer mais algo, mas não encontrou as palavras. Eu assinei o divórcio, disse ela. Você não precisa fazer mais nada. Apenas fique longe de nós. Camila apareceu atrás de Clara e segurou sua mão. Clara se virou e começou a caminhar. Daniel ficou ali, vendo sua família desaparecer do outro lado do corredor. Na tarde seguinte, Clara assinou a ata final do divórcio. Fechou um ciclo. Não foi fácil. A caneta tremeu entre seus dedos. O último sobrenome que aprendia aquele inferno desapareceu com uma assinatura. Saiu do tribunal e respirou fundo. Finalmente era livre. Não apenas legalmente. De verdade. Nas semanas seguintes, Clara começou a reconstruir sua vida. Inscreveu as crianças em uma nova escola. Encontrou trabalho como bibliotecária em uma pequena instituição cultural perto do lago. Era tranquila, organizada. Ideal para quem precisava se curar. Benjamin começou terapia. Camila também. E Clara não faltou a uma única sessão. Fazia parte do processo. Sabia que as feridas invisíveis eram as mais difíceis de cicatrizar.
As noites ainda eram complicadas. Às vezes Benjamin acordava gritando. Camila falava dormindo. Clara tinha pesadelos. Mas já não estavam sozinhos. Estavam juntos. A cada manhã, enquanto preparava o café da manhã, Clara dizia a si mesma baixinho: sobrevivemos. E não era uma frase vazia. Era uma declaração de guerra vencida, de memória restaurada, de dignidade intacta. Clara tinha sido a mulher do banco das testemunhas. Tinha sido apontada, isolada, destruída emocionalmente. Mas agora caminhava pelo mundo como alguém que se levantou do chão com os joelhos sujos de terra e a testa erguida. Porque a verdade, quando é real, não precisa gritar. Apenas precisa ser dita. Clara finalmente compreendeu que a verdade não precisava vir com barulho. Não precisava de explosões, nem vingança, nem aplausos. A verdade tinha seu próprio idioma, sua própria luz. E quando emergia, não havia escuridão capaz de apagá-la. Agora, na calma após a tempestade, a vida começava a escrever uma nova página. Não como se esquecesse o vivido, mas como se o integrasse. Porque a memória também pode ser semente. Depois do julgamento, Clara decidiu que precisavam se afastar. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eles deixaram a cidade, a fazenda, a escola, os parques cheios de lembranças, e foram para a serra. Alugaram uma pequena cabana perto de um lago, onde o silêncio não era uma ameaça, mas um consolo. Onde o vento não trazia reprovações, mas galhos que dançavam suavemente entre as árvores. Lá, Clara descobriu algo que havia esquecido: o ar pode ser limpo. As noites podem ser verdadeiramente escuras sem se tornarem perigosas. E as crianças podem correr sem medo, gritar sem culpa, rir sem que ninguém as cale. Os dias passavam entre caminhadas, fogueiras, livros compartilhados, tardes de desenho e longas conversas que curavam mais do que qualquer terapia. Camila levava sempre seu tablet, agora com a câmera mais alerta do que nunca. Benjamin dormia melhor, já não acordava gritando, embora ainda falasse em sonhos. Clara acariciava sua testa e dizia em voz baixa: "Você está em casa. Está comigo." Uma noite, enquanto montavam uma barraca no meio da floresta, Clara observou como seus filhos colocavam as estacas, como discutiam com risadas sobre quem fazia melhor. O céu começava a escurecer e os primeiros pontos de luz apareciam. Ela se sentou sobre uma pedra, com uma xícara de chá quente nas mãos, e pela primeira vez em anos sentiu que sua alma tinha espaço para habitar seu próprio corpo. Benjamin a chamou do outro lado da clareira. "Mamãe, olha a estrela grande." Clara levantou o olhar. "Essa se chama Sírio", disse Camila. "É a mais brilhante." "E se eu fizer um pedido?" perguntou Benjamin. Clara sorriu. "Você pode pedir, mas também pode trabalhar por esse desejo. Isso sempre ajuda mais." Caminharam juntos até o lago naquela noite. O reflexo das estrelas na água tremia com o vento. Clara sentou-se entre eles, abraçando-os com força. Ali, diante da imensidão do céu, permitiu-se chorar em silêncio. Não por tristeza, não por dor, mas por gratidão. Dias depois, Camila foi convocada para um evento escolar. Ela havia participado, quase sem que Clara soubesse, de um concurso de curtas-metragens com outros estudantes de sua nova escola. Editou durante as noites, enquanto todos dormiam, e enviou por correio. Não esperava ganhar. Apenas queria contar algo. No dia da apresentação, Clara se sentou entre os pais. Não conhecia ninguém, mas todos a olhavam com amabilidade. Quando o diretor a cumprimentou pelo nome, ela sentiu timidamente. As luzes se apagaram. O vídeo começou. A primeira imagem foi uma borboleta pousada sobre uma flor. As pétalas se moviam com o vento. Depois, a câmera se elevava lentamente e mostrava uma floresta, um céu limpo, uma criança correndo descalça pelo campo. A narração, na voz de Camila, começou. As coisas importantes às vezes não se veem com os olhos. Às vezes só se sentem. Como quando alguém diz a verdade, mesmo que ninguém a ouça. Como quando uma mãe busca sem parar, mesmo que todos digam para ela desistir. Esta é a minha história, mas também é a sua. As imagens continuaram. Fragmentos de árvores, risadas, o lago, Clara lendo no terraço, Benjamin pescando com graveto, as 3 silhuetas caminhando de costas ao pôr do sol. Tudo tinha uma beleza serena, simples, sincera. Não era uma história de dor. Era uma história de renascimento.
Nos créditos, uma frase apareceu na tela. A minha mãe, que nunca deixou de buscar a verdade. Clara sentiu o peito apertar. Ao seu lado, Benjamin aplaudia. Vários pais se viraram para olhar para ela. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Ela não pôde dizer nada. Apenas abraçou a filha quando ela subiu ao palco para receber o reconhecimento. Naquela noite, em casa, Clara pendurou uma nova foto na parede da sala. Era uma imagem que Camila havia tirado alguns dias antes. Os três, sentados junto ao lago, descalços, rindo, com o sol se escondendo atrás das montanhas. Ao lado, colocou uma nota escrita à mão por Benjamin. Obrigado por me encontrar. Clara olhou para ambas por alguns minutos. Depois apagou a luz e foi colocar as crianças para dormir. Camila pediu que ela ficasse um pouco. Queria conversar. Você acha que a vovó vai mudar? Clara pensou na resposta. Não sei. Mas isso já não depende de nós. Há pessoas que só mudam quando são obrigadas. Ou quando não lhes resta mais nada. E se algum dia ela quiser voltar? Se ela realmente quiser, saberemos. Mas eu não vou deixar que nos faça mal de novo. Camila assentiu. Eu também não. Abraçaram-se em silêncio. O vento batia suavemente na janela. Do quarto, Benjamin perguntou se podiam rezar. Clara foi até sua cama. Ajoelhou-se ao lado dele. O que você quer dizer? Obrigado. Por quê? Por tudo. Por continuar procurando. Por me encontrar. Por não deixar que eles ganhassem. Clara acariciou o cabelo dele. Deus esteve com você o tempo todo, sabe? Benjamin sorriu. Mesmo quando eu estava no baú. Especialmente lá. Naquela noite, quando as crianças dormiam, Clara saiu para a varanda com um cobertor e uma xícara de chá. O céu estava completamente limpo. As estrelas pareciam mais próximas do que nunca. Em seu coração, algo começou a se assentar. Não era esquecimento. Era aceitação. Porque a dor não desaparece. As cicatrizes não se apagam. Mas cada uma delas pode se transformar em um símbolo. Em uma lição. Em um lembrete sagrado de que houve uma guerra, e ela foi sobrevivida. Ela olhou para o céu e falou baixinho. Obrigado, Deus, por não me soltar quando eu mesma me soltei. Por me dar força quando eu só tinha medo. Por protegê-los quando eu não podia. Senti uma presença diferente naquele instante. Não física. Algo que não podia explicar. Como se o universo respondesse com o sussurro das folhas, com a calma do lago, com o calor invisível do eterno. Ela não estava sozinha. Nunca esteve. Só precisava se lembrar de quem era. De onde vinha. E para onde ia. Na manhã seguinte, Clara preparou panquecas. As crianças desceram rindo. Havia música na cozinha. Tocava uma canção antiga que sua mãe cantava quando ela era pequena. E naquele aroma, naquela melodia, naquela risada, ela compreendeu que a alma também precisa de alimento. Que a vida, depois da escuridão, pode florescer mesmo de olhos fechados. Olhou para a foto na parede. A nova. Não havia mais retratos antigos. Apenas aquela. A única que importava. E pensou, nem todas as feridas cicatrizam. Mas algumas nos lembram que sobrevivemos. Então, com os olhos brilhando, ela entendeu que havia uma razão maior por trás de tudo. Que, às vezes, Deus permite que passemos pelo fogo, não para nos queimar, mas para descobrirmos do que somos feitos. A verdade a havia libertado. O amor a havia sustentado. E a fé a havia salvado. Essa foi a sua vitória. E esse, o seu milagre. Se esta história te emocionou, compartilhe com seus amigos e faça parte da mudança. Conte-nos nos comentários, o que você faria em uma situação semelhante? De onde você nos está assistindo? Adoraríamos saber. Muitas pessoas estão passando por situações parecidas. Esperamos que a voz delas viva em seu coração. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Clique nos links que estão aparecendo agora mesmo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.